Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Jaqueline Alencar. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como montar alguns moldes que eu mesma bolei para o Dia das Mulheres. Já lembrando que os moldes ficarão à disposição de vocês aqui na descrição do vídeo em formato estúdio. Vamos lá então? Bom, pessoal, então vamos iniciar primeiro pela caixinha de um docinho, tá? Dentro dessa caixinha, você vai poder colocar um docinho enrolado ou uma mini trufa, tá? Ou até mesmo um bombonzinho de valsa desencapado, tá? Fora da embalagenzinha dele. Então, vai ter esse moldezinho lá, ó, tá? Já com essa arte, com a frase, tá bom? Já do Dia das Mulheres. Tudo prontinho lá, disponível para vocês imprimirem e cortarem, tá? Seja na mão ou na silhuete. Então, você vai vincar, né, todas as partezinhas que tem o picote. E aí, é só você colar aqui as abinhas laterais, tá? Essa caixinha é bem facinho de fazer e ela tem uma rentabilidade boa, porque você consegue cortar 2 ou 3 folhinhas, embalagenzinhas dessa, tá? Em cada folha. Vocês vão ver certinho quando vocês baixarem o molde. Mas eu imprimo 3 dessa daqui na mesma folha, tá? Ela fica essa partinha aqui dela, ó, sem o corte, mas aí eu faço o acabamentozinho na mão, tá? Pra poder ter um aproveitamento melhor da folha. Mas caso você queira que a máquina corte ela por inteiro, é só posicionar apenas 2 embalagens dessa na folha. E aí a máquina vai cortar ela por inteiro, tá? Mas caso você vá cortar à mão, ou você não tenha problema, né, em tirar só essa rebarbinha à mão, dá pra você cortar até 3 unidades dessa caixinha na mesma folha, tá? Eu tô usando papel offset 180 gramas pra poder fazer todos esses projetos aqui hoje, tá, pessoal? Então, ela coladinha, ela fica assim, ó, uma casinha. Você pode colar a abinha um pouquinho inclinadinha assim, ó, pra poder dar o efeito da caixinha, tá? Não tem problema. A forminha de doces vai caber dentro, então você vem aqui, vinca a sua forminha de doces, que você também pode cortar ou comprar ela pronta, tá? E aí você coloca aqui dentro. Aí, pra venda, você vai separar a fitinha e vai entregar pra sua cliente assim, pra ela poder rechear e fechar, tá? Mas aqui não tem dificuldade. Você vai vir aqui, ó, com um pedacinho de fita. Deixa eu ver. Essa fitinha eu cortei com 21 centímetros, tá? E ela ficou numa medida boa. Eu já tenho uma aqui amarradinha pra poder adiantar o vídeo, tá? Mas é só passar aqui nos 2 furinhos, né? E fazer o lacinho. Ó. Fica uma gracinha, tá? Então aqui dentro você pode, como eu disse, colocar um bombom, uma mini trufa, como é aqui o caso, ou um docinho enrolado, tá? Então essa é a primeira opção que nós temos hoje de Dia das Mulheres. A nossa segunda opção também é bem simples de fazer, tá? Então, é um moldezinho, ó, pra você encapar a suculenta, tá? Então, é uma saia pra suculenta. Eu não vou estar usando suculenta, porque eu acho que fica um valor não tão em conta, tá? Pra uma lembrancinha, mas eu vou usar esse vasinho aqui de flor, que eu encontro ele a R$3,50 aqui onde eu moro. Então, eu vou vir aqui tem vocês vão ver lá no molde, ele tem um picote, né, que é mais ou menos a orientação pra você colar. Então, você não precisa fazer, não precisa dobrar, tá? Não precisa vincar esse picote, ele é só uma orientação pra você poder colar. Aí, antes de colar, você testa na sua peça certinho pra ver se você vai precisar deixar, às vezes, um pouquinho mais largo ou um pouquinho mais folgado, né? Porque às vezes os vasinhos têm uma pequena diferença de tamanho. E aí você cola, tá? Como aqui eu tô usando a cola de silicone líquida, eu tenho que esperar alguns minutinhos, porque senão ela abre. E aí tá prontinho, ó, a nossa sainha de suculenta, tá? Que no caso aqui a gente vai estar usando como sainha de florzinha. Aí é só você vir aqui com a sua florzinha e encaixar ela aqui dentro. Ó.
Que coisa mais linda fica. Aí aqui junto com esse projeto aqui da saia pra porta suculenta, eu fiz também essa tagzinha aqui, ó, tá? Todas são personalizadas com a mesma frase e o mesmo tema, tá? Então aqui a minha cola quente tá um pouco longe, então eu vou colar com a cola de silicone mesmo. Vou pegar um palitinho desse aqui, ó, de pet. Até deixei o pacotinho aqui pra mostrar pra vocês, ó. Esse que eu tô usando é esse aqui, ó, tubo pet cristal número 14, tá? É aquele médio, não é nem aquele pequenininho de topo de bolo e também não é aquele grandão do tamanho do palito de churrasco, tá? É o médio. Então a gente cola aqui e aí é só a gente fincar aqui na nossa plantinha, tá? Tomando cuidado pra não machucar a plantinha, ó. Fica muito, muito, muito fofo, tá? E dá pra vender por um valor bem em conta, porque você consegue fazer até 2 saias dessas do vasinho em cada folha, tá? Então essa foi a nossa segunda opção de lembrancinha. E para a nossa terceira e última opção de lembrancinha, eu fiz um bloquinho, tá? Bloquinho personalizado. Então você vai ter lá no arquivo essa peça aqui, tá? Que eu não coloco corte na máquina. Como é um corte reto, eu sempre opto por fazer os cortes retos à mão, tá? Por questão de base, cola, energia. Às vezes o tempo que você vai gastar colando na base e depois tirando, dá mais trabalho do que você cortar rapidinho com um estilete, tá? Pra mim, na minha visão, é uma economia. Então eu venho com as costas do estilete, tá? Não usa a parte de cortar, usa as costas do estilete e dou uma riscadinha aqui pra vincar nos dois ladinhos dessa partinha rosa aqui, tá? Aqui nesse rosinha, então eu fiz ali, ó, os 2 vinquinhos, ó, pra cá e pra cá, pra poder essa partinha virar um quadradinho, tá? Pra ficar assim. Aí eu vou vir aqui, eu recortei, tem o molde lá também no arquivo, tá, pessoal? Mas aqui eu recortei na guilhotina. Eu usei 4 folhas de papel sulfite, cortei elas no tamanho 9,7 por 6,5, tá? Que aqui o livrinho, a medida dele seria 9,7 por 10, tá? Que seria a medida 20, ele aberto, ele fica 20 por 6,5, tá? Então, 20 por 6,5, desconta essa partinha aqui que a gente dobrou. Então, as folhinhas tem que ficar 6,5 por 9,7, tá? Então, aqui eu cortei 4 folhas de sulfite, deu 32 unidades de folhinha pro nosso miolo, tá? Aí, pra colar o miolo, é muito fácil. É a mesma técnica pra poder fazer os É a mesma técnica para fazer os calendários, tá? Aqueles mini calendários de geladeira, que a gente junta as folhinhas e cola. Então, é só vir aqui, ó, passando um pouquinho de cola de silicone aqui na parte de cima. Não precisa passar muito, tá? Aí você acerta bonitinho, passa assim, né, para o dedo, para se ficou alguma colinha a mais você tirar, tá? Faz o acabamento certinho. Como eu disse, né, no vídeo do calendário, eu gosto de dar umas batidinhas assim pra ter certeza que a cola pegou em todas as folhinhas, tá? E aí eu já venho com essa cola mesmo e já colo aqui no meu espaço, tá? Eu venho aqui, né, coloco aqui, deixa eu ver se dá pra mostrar melhor assim. Eu chego bem próximo aqui da minha marcação, né, e dobro. Aí aqui eu venho, dou umas batidinhas, pego aqui só o miolinho, ó, separo só o miolinho e dou uma pressionada pra baixo, pra poder colar bem, tá? Vejo aqui se tá dando o tamanho aqui certo, ó, passo a mão aqui pra todas as folhinhas ficarem juntas dentro do bloquinho, tá? Aperto mais um pouquinho e nosso bloquinho já tá pronto, tá? Aí fica um bloquinho muito bonitinho, personalizado, com 32 folhas. Aqui eu já tenho um outro seco, fica mais fácil de mostrar e não vai fazer bagunça, tá? Então aqui, ó, fica as folhinhas pra poder ir destacando, tá? Aí junto com o bloquinho personalizado, eu também deixei disponível
essas 3 artes aqui, tá? Essas artes são o quê? É uma para lápis, aí essa outra maiorzinha é para caneta e essa também é para caneta. Porém, eu vou explicar porque tem 2 tamanhos, tá? Eu gosto de usar muitas vezes só assim, ó. Tá vendo? Só até onde chega a medida da minha tampa. Então, meu personalizado vai ficar só nessa parte aqui, tá? Essa outra parte que a tampa fica apertando, ela não vai o personalizado, porque isso danifica a parte personalizada, tá? Mas caso você ache a sua caneta, né, ou você opte por usar a arte na caneta toda, então nessa minha caneta aqui, ó, eu fiz até a parte aqui que inclina, né? E aí eu deixei essas 2 opções pra vocês, tá? Então a arte da caneta, pegando o personalizado na caneta toda, ou apenas o personalizado na parte onde não vai a tampinha. Então eu venho aqui, né? É só destacar do line do papel adesivo, que esse aqui é o único que eu fiz em papel adesivo. Como eu falei, as outras peças eu confeccionei em papel offset 180 gramas. E aí eu colo ali, né? Eu sempre deixo um pedacinho em branco aqui a mais, pra ter mais firmeza na hora da colagem, né? Aqui, ó. Dessa forma, tá? Seria um pedacinho do descarte, que eu também corto à mão, né? Peças retas eu sempre corto à mão ou na guilhotina. E aí, ó, fica aqui certinho colado a minha personalização na caneta, tá? Então eu posso vir aqui com a minha tampa, encaixar, ó, e não vai judiar do meu personalizado, tá? Não vai aqui agredir, a tampa não vai empurrar, amassar o personalizado. E aí você pode oferecer a opção do bloquinho com a caneta, né? Ou com um lápis. Você pode fazer também com um lápis, né? Para o Dia das Mulheres, por que não? Ou até mesmo oferecer as 2 opções juntas, tá? Ou o bloquinho com a caneta, ou o bloquinho com o lápis, ou o bloquinho com uma caneta e um lápis. Aí vai depender muito da região do Brasil que você mora, tá? Pra poder fazer essa opção, dependendo do valor que você vai querer tá vendendo a sua peça. Aqui onde eu moro, por exemplo, é tudo muito caro. Eu vou pagar uma unidade de lápis, mais ou menos aí R$1 no lápis mais em conta, tá? Então, para oferecer as 2 opções de lápis e caneta, sendo que a caneta vai sair em torno de R$2, fica um pouco mais cara a minha peça, tá? Mas aí, ó, vai do cliente também. Você pode dar a opção pro cliente, né? Ele vê o bolso dele como se encontra, né? Pra ele poder adquirir a peça. Você vai colocar o valor com uma caneta, ou com um lápis, ou com os 2. E aqui você pode colocar num saquinho, ó. Deixa eu pegar aqui um saquinho. Ó, esse saquinho aqui é na medida... Ixi, a medida eu joguei fora. Mas se eu não estiver enganada, ele é a medida 11 por 20, tá? Esse saquinho aqui. E ele cabe super bem. Você pode pôr aqui a cadernetinha, né? O bloquinho. Pôr a caneta, ou o lápis, ou os 2. E fechar aqui com um fitilho, tá? Fica super bonitinho. Dá pra você vender aqui mais ou menos em torno de uns R$3,50 a R$4 cada kitzinho desse daqui. Que fica um valor bem legal pra você fazer a lembrancinha do Dia das Mulheres, tá? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, bem rapidinho, só pra poder trazer essas lembrancinhas de Dia das Mulheres pra vocês, pra não deixar a data passar em branco. Espero que vocês tenham gostado, tá? Aí, como eu disse no início do vídeo, vai ficar tudo disponível pra vocês aqui na descrição do vídeo, pra vocês poderem baixar o arquivo, tá? E aí ganhar muito dinheiro também no Dia das Mulheres. Espero que vocês tenham gostado, que tenha dado pra entender direitinho todas as etapas. Quem gostou, não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo. Quem não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus!